Hirohito foi imperador do Japão durante 62 anos. A polícia japonesa está em alerta, quer evitar violências de radicais de esquerda, contrários à monarquia, e de radicais de direita, que exigem a restauração dos poderes absolutos do imperador. Hirohito, herdeiro de uma dinastia que governou o Japão por 2.600 anos, morreu aos 87 anos. Segundo a lenda, ele era descendente da deusa japonesa do Sol e nasceu com poderes divinos. Em 1926, aos 25 anos, Hirohito assumiu o trono. Nos anos 30, o Japão invadiu a China e em 1941 entrou na Segunda Guerra Mundial ao lado da Alemanha nazista, ao atacar os Estados Unidos em Pearl Harbor. No final da Segunda Guerra, o Japão foi invadido pela primeira vez e foi atacado por 2 bombas atômicas. Em agosto de 45, Hirohito assinou a rendição e perdeu os poderes divinos. Uma revista inglesa disse hoje que o imperador não foi julgado por crimes de guerra por influência da realeza europeia. Afastado do poder, Hirohito pôde se dedicar a uma paixão, a biologia marinha, mas viveu o suficiente para ver o Japão, arrasado na guerra, se tornar uma das maiores potências econômicas do mundo. O príncipe herdeiro Akihito já assumiu o trono do Japão. O primeiro-ministro Noboru Takeshita decretou luto oficial de 2 dias. De acordo com a tradição, o imperador Hirohito deve ser enterrado daqui a 1 mês e meio. Em São Paulo, onde está a maior colônia japonesa do país, a morte do imperador reafirma as tradições culturais dos imigrantes. A notícia da morte do imperador Hirohito foi recebida com tristeza pelos mais de 800 mil japoneses que vivem no estado de São Paulo. Na Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa, a bandeira do Japão foi hasteada a meio pau. Durante 2 dias, os japoneses de São Paulo não vão cantar, ouvir música ou fazer festa. Os 3 principais jornais da colônia chegaram bem cedo às bancas com edição extraordinária. Eles contam a vida do imperador, a luta contra a doença que durou 111 dias e falam também do herdeiro do trono. As lojas da colônia no bairro da Liberdade, na cidade de São Paulo, que abriram suas portas, afixaram os jornais e fotos do imperador. E em várias delas, a bandeira do Japão foi hasteada com uma tarja negra. As homenagens a Hirohito no Brasil começam na segunda-feira. Durante 3 dias, vai ser realizada a cerimônia do Kishô, quando será assinado um livro de condolências à família real. No dia 12, quinta-feira, vai ser rezada uma missa na Catedral da Sé. Aos 25 anos, em 1926, Hirohito chegou ao trono. O reinado da paz radiante durou 62 anos e teve muitos conflitos. O Japão invadiu vários países da Ásia, apoiou a Alemanha na Segunda Guerra Mundial e atacou os Estados Unidos em Pearl Harbor, no Havaí, em dezembro de 41. A vingança norte-americana foi completa. No final da guerra, o Japão foi invadido pela primeira e única vez na história. Foi também o único país já atacado por bombas atômicas. Em agosto de 45, o imperador assinou a rendição. O general MacArthur se tornou o único estrangeiro a governar o Japão até hoje. Sem poder, Hirohito teve tempo para se dedicar a uma grande paixão, a biologia marinha, e assistiu ao renascimento do Japão. O país arrasado pela guerra é hoje a 2ª maior potência industrial do mundo. O príncipe herdeiro Akihito, de 55 anos, já é o novo imperador do Japão. Ele vinha exercendo as funções do cargo desde que a doença do pai se agravou em setembro. O imperador Hirohito vai ser enterrado daqui a 1 mês e meio, depois de uma série de cerimônias, de acordo com a tradição japonesa. Milhares de pessoas foram hoje ao Palácio Imperial de Tóquio homenagear o imperador Hirohito. Desde que ele piorou, 160 mil pessoas assinaram um livro de condolências. O príncipe Akihito se tornou imperador numa cerimônia em que recebeu a espada, as joias e o espelho, 3 peças do tesouro sagrado da monarquia japonesa. O novo reinado vai se chamar Era da Realização da Paz, como mostrou o porta-voz oficial do governo em caracteres japoneses. Este homem é um dos poucos japoneses que conheceram o imperador. O empresário Toshihiko Tarama faz parte do clã imperial do Japão e fala do homem Hirohito. É um homem muito franco, alegre, até vivo. E não tinha nada a ver com assim na ocasião de cerimônia. Hoje Hirohito é um deus.
É a filosofia shintoísta que o imperador seguia e que reserva um lugar divino para tudo. A cerimônia é um agradecimento aos ancestrais. As palmas são silenciosas em sinal de respeito ao imperador. E a reza fala da tristeza do povo japonês. A morte de Hirohito, de 87 anos, foi anunciada por um porta-voz do Palácio Imperial. Pela primeira vez, se admitiu que o imperador tinha câncer no duodeno. O governo declarou luto oficial de 6 dias. Milhares de pessoas se concentram na frente do Palácio Imperial. Muitas levam bandeiras do Japão com fitas pretas. Outros rezam por aquele que já foi considerado a própria encarnação de Deus na Terra. 10 barracas foram montadas ao redor do palácio para receber assinaturas nos livros de pêsames. Até agora, 2.800 pessoas já estiveram aqui. O comércio não fechou, mas o movimento diminuiu bastante. A morte do imperador foi, é claro, assunto de primeira página em todos os jornais. O enterro deve ser daqui a 1 mês e meio, mas a data só será anunciada oficialmente amanhã. Com a morte do mais velho monarca do mundo, terminou uma era controvertida que durou 62 anos. A era Showa, que quer dizer paz resplandecente. O trono do crisântemo agora tem um novo monarca, educado nos moldes ocidentais, casado com a plebeia e pai de 3 filhos. Akihito, de 55 anos, o filho mais velho de Hirohito, que já tinha assumido várias funções imperiais depois da doença do pai. 3 horas e meia depois da morte de Hirohito, ele foi entronizado como novo imperador do Japão. 20 pessoas da família imperial e o primeiro-ministro Noboru Takeshita participaram da cerimônia no Palácio Imperial. O novo monarca recebeu os 3 símbolos do poder, a espada sagrada, o selo do Estado e o selo do imperador. Com Akihito, o Japão entra numa nova era, Heisei, que quer dizer a busca da completa paz na terra e no céu. A entronização solene do novo imperador só será em 1990, depois de 1 ano de luto, segundo a tradição japonesa. Mensagens de pêsames estão chegando em todo o mundo, entre elas as dos presidentes Ronald Reagan e Mikhail Gorbachev, que deverão ir ao enterro do imperador em fevereiro. E seguindo uma outra tradição japonesa, um veterano soldado japonês de 87 anos se suicidou numa cidade do oeste do Japão. Ele deixou um bilhete dizendo: "Acompanhe o meu imperador na morte." Em São Paulo, a maior colônia japonesa do país está de luto pela morte de Hirohito. Apesar do clima de tristeza, a morte do imperador não chegou a surpreender os imigrantes. Para mais de 1 milhão de japoneses e descendentes que vivem no Brasil, a morte de Hirohito, imperador do Japão durante 64 anos, significa o fim de uma era. Por isso mesmo, São Paulo Shimbun, o mais antigo dos 3 jornais diários da colônia aqui na capital, saiu em 3 edições extraordinárias durante a madrugada. Logo cedo, na Liberdade, bairro oriental de São Paulo, os japoneses liam sobre a morte do imperador nos jornais colados nas paredes. As bandeiras do Japão com tarja negra indicavam luto, mas o comércio funcionou normalmente. Afinal, a morte do imperador foi lenta. Ele sofreu durante 111 dias e o espírito do velho imigrante já estava preparado. O japonês é triste. Por quê? Porque o imperador é símbolo do Japão, né? Para um outro imigrante famoso, o imperador Hirohito era um símbolo. Manabumabe, artista plástico, lembra que para os brasileiros é difícil entender este sentimento comum de perda que tomou conta de todos os japoneses. Mesmo fora do Japão, há 54 anos, Manabumabe ainda tem muitas lembranças. Quando terminou a guerra, eu lembro ainda que militar queria continuar a guerra, mas o imperador não aguentou, que o povo se vai morrendo bastante. Então se precisava a voz de imperador. Para que o povo acreditasse que tinha acabado a guerra. Isso, só por a palavra de imperador. Então ele gravou, soltou no Japão todo. Assim que terminou a guerra. Shoki Otani é monge budista, está há 36 anos no Brasil e é cunhado da irmã mais nova da imperatriz Yoshiko, mulher do imperador Hirohito. O monge conheceu o imperador de perto e, apesar da morte do imperador ter sido lenta e por isso mesmo esperada, o monge acredita que hoje seja um dia de tristeza para todos os japoneses. Para Shoki Otani, o imperador era um mestre. Ele explica que não é como se tivesse morrido um presidente, que seria substituído por outro numa eleição. No trono, há 64 anos, o imperador era como um pai.
a morte do imperador Hirohito, termina no Japão a Era da Paz Resplandecente, que durou 62 anos. Hirohito, ou o Filho do Sol, subiu ao trono do Crisântemo em 1926 e desde então viveu praticamente confinado atrás dos muros do Palácio Imperial, fortalecendo a lenda em torno dele de um deus vivo para milhões de japoneses. Chefe das Forças Armadas, comandou a guerra contra a China em 1930 e 11 anos depois ordenou o ataque à base norte-americana de Pearl Harbor, no Pacífico, lançando o país na guerra, na derrota e na humilhação de ser ocupado pela primeira vez. Mais tragédia que triunfo marcou a vida do imperador. Foi ele quem leu o discurso de rendição depois de 2 bombas atômicas arrasarem Hiroshima e Nagasaki. 3 milhões de japoneses mortos e um país destruído não abalaram a lenda do homenzinho de óculos, símbolo de uma dinastia de quase 3.000 anos. Quando a Segunda Guerra Mundial acabou e ele perdeu o status de divindade, se revelou um exímio jardineiro e expert em biologia marinha. Chefe de Estado, cumpria funções protocolares até que uma operação no intestino há 1 ano afastou Hirohito de vez dos olhos do público. Com muito esforço, ele apareceu no dia do aniversário dele, em abril deste ano, junto do herdeiro, o príncipe Akihito, para mais uma recepção triunfal, protegido pelos vidros do palácio à prova de balas. Era o adeus do último imperador de um Japão perdido na memória.